Olá pessoal, meu nome é Esther e meu objetivo é simplesmente abençoar a sua vida de alguma forma. Eu fui convidada para pregar na Igreja de Restauração e eu quero aqui agradecer ao pastor Ulisses e à pastora Ângela pelo convite. Foi uma honra servir a igreja de vocês, vocês são muito amados e muito queridos por mim. Bom, a mesma palavra que eu compartilhei com os meus irmãos naquele momento, eu quero compartilhar com você hoje. E essa palavra, ela fala sobre amor. Mas antes disso, a primeira coisa que você vai fazer é separar uma Bíblia de linguagem atual. Esta aqui é que eu normalmente uso nos meus estudos aqui no meu canal do YouTube, que é a Bíblia Viva. Ela tem uma linguagem muito moderna, muito fácil de você ler e compreender, então eu utilizo muito ela. Mas como no dia em que eu preguei, eu utilizei outra Bíblia, que foi essa aqui, olha, Sociedade Bíblica do Brasil, que inclusive foi um presente que eu ganhei do pastor Yuri, da Igreja Batista Sião, ou Sião Church, né? Você pode chamar dos dois nomes, não tem problema. E eu quero agradecer o pastor Yuri e a pastora Sara pelo presente, muito obrigada. Essa Bíblia aqui é ótima, ela é muito boa para se ler, tem uma linguagem muito fácil, né? Então ela é muito boa para se ter. Tanto a Bíblia Viva quanto a da Sociedade Bíblica do Brasil. São ótimas Bíblias para você ler e ter facilidade para interpretar. Então hoje eu vou utilizar essa porque foi a que eu utilizei no dia que eu preguei. Então vamos lá. Amar. Esse aqui é o tema de hoje. Amor é sentir afeição. E amar é demonstrar o amor, é demonstrar a afeição. Então nós vamos ver que as palavras, elas têm um significado assim levemente diferente. Amor é uma afeição. Amar é demonstrar essa afeição, é demonstrar o amor. E a Bíblia, ela nos diz o tempo todo que nós devemos amar. A Bíblia, em diversos momentos, em várias histórias, ela sempre reflete o amor. Por quê? Porque Deus, ele é o próprio amor. Então você vai ouvir essa palavra muito aqui nos nossos estudos sobre amar. Amar a Deus, amar a si próprio, amar os seus irmãos, porque Deus é amor. Abra lá sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Mateus fica no Novo Testamento. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 22. Vamos lá? Capítulo 22, versículo 37. Lá diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então aqui nós podemos aprender que primeiramente nós devemos amar a Deus. Deus, ele deve ser o nosso maior e mais importante amor. O que é de mais importante na nossa vida, nossa razão de existir, é Deus. Nós começamos em Deus e nós finalizamos em Deus. Nós existimos porque Deus nos criou à imagem e semelhança dele. E quando nós chegarmos ao fim, quando nós morrermos, nós temos aquela escolha de para onde nós vamos. E eu espero que a sua escolha sempre seja Deus. Então nós começamos em Deus e nós finalizamos em Deus. Deus é a razão de nós existirmos. Então nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa mente, com todo o nosso ser, com tudo o que nós somos. Deus é o que há de mais importante para as nossas vidas. Mas não para por aí. Aqui ele continua. O segundo mais importante é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Então nós podemos entender que nós amamos a Deus e depois nós devemos amar o nosso próximo. Mas não é apenas amar o nosso próximo, mas amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então o que nós devemos aprender?
Vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios fica um pouquinho depois. 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Lá diz assim: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Aqui nós acabamos de ler as características do amor. O amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não tem ciúmes, ele não tem orgulho, ele não é vaidoso, ele não é grosseiro, ele não é egoísta, ele não guarda mágoas e ele não se alegra com as desgraças dos outros. São atitudes, demonstrações do amor, são as características do amor. Mas nem tudo aqui que nós lemos, nós temos. Não é mesmo? Por quê? Nós temos qualidades e nós temos defeitos. Ninguém é perfeito. Da mesma forma que você não é perfeito, o seu próximo, a pessoa que está próxima a você, também não é perfeito. Às vezes nós estaremos em um momento que a gente está preocupado com alguma situação, então a gente acaba sendo grosseiro com alguém. Na maioria das vezes eu prefiro acreditar que é por acidente. A gente é grosseiro às vezes porque a gente está alterado. Então, assim, existem certas situações em que a gente não vai ter todas essas características, porque nós não somos perfeitos, mas nós devemos buscar a perfeição, buscar ser seres humanos cada vez melhores. Nós devemos buscar para nós mesmos essas características do amor. Nós devemos buscar ser bondoso, ser paciente, não ter orgulho, não ser vaidoso, ser educado com todos, ajudar a todos, se alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora. Nós devemos buscar ser humanos melhores. Por quê? Olha só que interessante. Aqui fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, após nós termos esse entendimento de que Deus é o nosso maior amor, é a pessoa mais importante da nossa vida, a segunda coisa a se pensar é: o que nós pensamos ao nosso respeito? Qual é o valor que nós damos a nós mesmos? Qual é o valor da sua vida? Você se ama? Você se respeita? Você cuida de você? Você se valoriza? O que é que você pensa ao seu respeito? Porque existem pessoas que não gostam de si. Existem pessoas que guardam mágoa de si próprio, tem pessoas que não se perdoam, tem pessoas que se acham a pior pessoa do mundo. Então nós devemos rever esses pensamentos. Por quê? A Bíblia diz desde o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E que o amor de Deus por nós é tão infinito, é tão grandioso, que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Então nós devemos entender que nós temos um valor inestimável. O valor da nossa vida não tem como comprar. Porque o preço é tão alto, mas tão alto, mas tão alto que não tem como comprar, não é mesmo? Então nós temos valor, nós devemos entender que a nossa vida ela tem um valor que não tem como dimensionar, de tão valioso que é. Só que esse mesmo valor que nós devemos entender que nós temos é o mesmo valor que o nosso próximo tem. Então é por isso que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Por quê? O mesmo valor que eu tenho é o mesmo valor que o meu próximo tem. E é isso que nós devemos entender. Olha só que interessante. Abre a sua Bíblia lá em Mateus, nós vamos voltar para Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 35.
Mateus capítulo 9, versículo 35 diz assim: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, ensinava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peça ao dono da plantação que mande mais trabalhadores fazerem a colheita. Em algumas traduções vai dizer que Jesus sentiu pena. Em outras traduções vai falar que Jesus sentiu compaixão. Vai depender muito da tradução, da Bíblia, mas você vai ver dessas duas formas, pena ou compaixão, mas são características do amor. Por que Jesus veio ao mundo? Jesus ele veio ao mundo com um objetivo, que foi salvar. Esse foi o objetivo de Jesus vir ao mundo. Ele veio para salvar a humanidade, porque nós estávamos perdidos. Porque quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, o ser humano ele merecia a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então eles deveriam morrer como consequência do pecado. Mas Deus viu aquela situação, viu que os seus filhos haviam pecado e como um pai, ele não permitiu que os seus filhos morressem. Ele bolou imediatamente um plano de resgate que nós chamamos de plano de salvação, que foi o quê? É enviar o seu filho Jesus aqui na terra, nos ensinar a viver, como viver e morrer para pagar pelos nossos pecados. E aí nós fomos resgatados, nós fomos salvos. Mas mesmo Jesus tendo vindo com este objetivo que foi salvar, mesmo assim, ele fez muito mais do que salvar. Salvar é o mais importante. Mas ele não fez somente isso, ele não apenas salvou. Ele curou quem estava doente. Ele libertou quem estava preso. Quem estava endemoniado, ele expulsou os demônios. Quem estava cego, ele curou a visão. Quem estava coxo, ele fez andar. Ele fez mortos ressuscitar. Jesus operou muitos e muitos milagres. Mas sabe por que ele fez isso? Por amor. Porque ele sentiu pena ou compaixão. São características do amor. Ele ajudou o seu próximo. Ele tinha que fazer isso? Não, ele não tinha que fazer isso. Ele tinha que salvar. Mas ele fez mais do que salvar, ele fez muito mais por nós, ele supriu todas as nossas necessidades. Aquele que estava passando fome, ele fez o alimento se multiplicar. Aquele que estava doente, ele fez a doença sarar. Ele fez muito mais por nós. Por quê? Por amor. Por amor. E nós devemos ser como Jesus. Transmitir esse amor, porque como eu disse no começo, o amor é sentir afeição e amar é demonstrar esse amor. Dizer que você ama alguém não é o suficiente. Você precisa demonstrar esse amor, demonstrar em ações, demonstrar em atitudes. Não é mesmo? Conseguiram compreender? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas é um pouquinho depois, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, capítulo 10, versículo 25. 10, 25. Diz assim, lá é a parábola do bom samaritano. Olha só que interessante essa história. O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está correta, disse Jesus. Faça isso e você viverá.
Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram sua roupa, bateram nele e deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Aqui Jesus, ele nos explica como que é essa questão de amar o nosso próximo. Então ele deu esse exemplo, que foi o exemplo do bom samaritano. Estava um homem passando na rua, estava viajando, e ele foi assaltado e ele ficou gravemente ferido. E aí apareceu um sacerdote. Observe bem os cargos, são cargos importantes. Passou um sacerdote, atravessou a rua para o outro lado e foi embora. Depois passou um levita, outro cargo muito importante. Viu aquele homem, atravessou a rua e foi embora. De repente chegou um samaritano, que é quem é da cidade de Samaria, e o ajudou. Pegou ele, colocou no seu transporte, levou para uma pensão e cuidou das feridas dele. Olha só que interessante. Não importa a sua situação econômica, não importa o cargo que você tem, não importa se você é rico ou se você é pobre, não importa nada disso, porque aqui fala que passou um sacerdote, depois passou um levita e depois foi uma pessoa que não tinha cargo que o ajudou. O que nós podemos entender sobre isso? Você não precisa ser rico para poder ajudar alguém. Você não precisa ter uma boa situação econômica para poder ajudar alguém. O mesmo valor que o sacerdote tem, que o levita tem, que o samaritano tem e que aquela pessoa que estava ferida tem, é o mesmo. Eles têm o mesmo valor, porque todos eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quem que é o nosso próximo? Todos. Todos nós somos o próximo. Não importa a sua situação econômica ou o seu cargo, a sua importância na sociedade, isso não importa. Para Deus, todos nós temos o mesmo valor. Nós devemos ajudar o nosso próximo da forma que nós conseguirmos. E eu até dei um exemplo, lá na igreja. Eu falei assim, tudo que você já parou para pensar, para analisar que tudo que você faz dentro da igreja, você faz para Deus, mas também você faz para o seu próximo? Aí eu dei até alguns exemplos, eu falei, olha, quando você pega o microfone para cantar, quando você pega o instrumento para tocar, você eleva a adoração ao povo, a Deus, perdão, você eleva a adoração a Deus e você ajuda as pessoas, o povo, a levar a sua adoração a Deus. Nós juntos adoramos a Deus. Quando uma pessoa está lá na igreja, na recepção, lá na entrada, cumprimentando a todos, recebendo a todos com aquele sorriso bonito, você está servindo a Deus, mas você também está servindo o seu próximo.
Quando você dança na igreja, quando você faz teatro, você está adorando a Deus, mas você também está abençoando a vida de outras pessoas. Quando você cuida lá das crianças no ministério infantil, você está servindo a Deus, amando a Deus, mas você também está servindo aquelas crianças. Você está amando ao seu próximo. Quando você limpa a igreja, quando você faz alguma comida, algum lanche dentro da igreja, você faz para Deus? Sim, você faz para Deus, mas você também faz para o seu próximo. Você está cumprindo com aquilo que Jesus falou, que é amar a Deus acima de todas as coisas e depois amar o seu próximo como a você mesmo. Você não gosta de ser bem tratado? Você não gosta de se sentir querido, bem cuidado? Então é isso que você deve fazer pelo seu próximo, mas não somente dentro da igreja, mas fora dela também. Na sua casa, no seu trabalho, com os seus vizinhos, na sua escola, na rua, no transporte público, onde você estiver. Tudo é para a glória de Deus e tudo é a serviço do nosso próximo, aos nossos irmãos. E nós vimos também, né, que todas as leis de Moisés, aquelas coisas de não matar, não roubar, não prostituir, respeitar pai e mãe, todas aquelas 10, né, aqueles 10 mandamentos, se você parar para analisar os mandamentos, eles são baseados no amor. Eles são baseados no amor a Deus e no amor ao nosso próximo. Então, isso aqui é muito importante, nós devemos entender isso. E por que eu quis trazer essa mensagem para vocês? Vamos lá para a gente poder finalizar? Abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24. Vamos voltar lá para Mateus. Mateus capítulo 24, versículo 12, para finalizar. A maldade vai se espalhar, tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Em algumas traduções fala assim, que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará. Só que aqui quando fala do amor de muitos se esfriará, não é somente em relação a Deus, é em relação a nós mesmos e é em relação ao nosso próximo também. Para analisar, como que você adorava a Deus antigamente? Como que você adora a Deus hoje? Como que você lia a Bíblia antes? Como que você lê a Bíblia agora? Como que você orava antigamente? Como é que você ora hoje? Como é que você jejuava antigamente? Como é que você jejua hoje? E nós podemos perceber que isso ao longo dos anos ele vem diminuindo. Seja porque você tem uma vida muito corrida, uma vida muito ativa, você tem muitos afazeres, você está sem tempo, vai existir várias desculpas. Mas se você parar para pensar, é o amor diminuindo, é o amor se esfriando, porque aquilo que tem de mais importante é aquilo que a gente investe maior tempo. Se Deus é o nosso maior amor, se Deus é a coisa mais importante da nossa vida, então é para Ele que deve ser a nossa dedicação. Mas por que esse amor ele tem se esfriado? Porque existem várias coisas que têm substituído o nosso tempo, a nossa intimidade com Deus. O nosso maior tempo, a nossa maior dedicação, ela deve ser para Deus. Ah, mas eu preciso trabalhar. Ok, trabalho escutando uma música adorando a Deus. Trabalho orando na sua mente. O seu trabalho ele não deve ser um empecilho da sua vida com Deus. A sua correria, os seus afazeres do dia a dia não devem ser uma barreira de ter uma vida com Deus. Você consegue fazer isso. Então nós devemos nos atentar sobre isso. No fim dos tempos, o amor de muitos se esfriará. E se esfriará por causa desse tanto de acúmulo de coisas que nós temos no nosso dia a dia. É um acúmulo de atividades e nós devemos nos atentar sobre isso. Inclusive também sobre o nosso amor por nós mesmos e para o nosso próximo.
Atualmente a gente vê muito assim, né? Ah, você deve se amar, eu sou mais eu, aquela coisa de amor próprio em excesso, né? Tem hora que tá até em excesso. A gente tem que tomar cuidado com esse equilíbrio, porque nós devemos nos amar, mas nós também devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós devemos ter cuidado com isso. Ah, mas eu tenho que pensar mais em mim. Sim, você tem que pensar em si mesmo. Tem que pensar em si, mas você não pode se esquecer do seu irmão, porque o mesmo valor que você tem é o mesmo valor que o seu irmão tem. Conseguiram compreender? Gente, a Bíblia, ela é fantástica. Os ensinamentos de Jesus são fantásticos e todos eles se baseiam em amor. Amor a Deus, amor a si próprio e amor ao nosso próximo. Quem são o nosso próximo? Os nossos irmãos. Todas as outras pessoas são o nosso próximo. Então eu espero que você tenha entendido essa palavra de hoje, que você tenha absorvido isso e que você principalmente coloque em prática. O amor, ele não é somente em palavras, não é só dizer eu te amo. O amor é demonstrar. Amar é demonstrar afeição, é demonstrar amor com atitude, com ações. Eu espero que esse estudo de hoje, essa palavra de hoje tenha edificado a sua vida e que você pare para refletir sobre isso. Que você passe a amar a Deus cada dia mais, que você passe a se valorizar e que você passe a valorizar o seu próximo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um super beijo.